Visão Empreendedora. Oferecimento Move Consultoria e Projetos. Desperte seu potencial. A jornada da transformação começa aqui. E Dalmobile, casa como você quer. Olá, muito boa noite. Nós estamos ao vivo no canal NGTV, dando início hoje ao programa Visão Empreendedora. E você que quer acompanhar o nosso programa, você pode estar nos acompanhando pela rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Aproveite, deixe o seu like, curta, compartilhe e aproveite para fazer as suas perguntas. Você também pode nos acompanhar pelo app e também pelo canal 139 da Coprel. E para iniciarmos o bate-papo dessa noite, a nossa convidada especial é ela, Carla Scariotti, ela que é treinadora e também diretora da Move Consultoria de Passo Fundo. E nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, online. E depois também o pessoal que vai assistir essa gravação aqui no canal da NGTV. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre liderança, sobre a importância de desenvolver os líderes aí nas suas empresas. Um tema que, modéstia à parte, é minha paixão, é aquilo que faço e que é maravilhoso poder compartilhar um pouquinho com vocês. Então, por favor, capriche nas perguntas aí para a gente poder gerar muito valor aí para os espectadores também. É isso que a gente quer. Esse é o nosso maior intuito no programa, é gerar valor para as pessoas que estão em casa, levar conhecimento, e eu sei que você é expert nesse assunto, liderança. Então, eu vou começar com algumas perguntas. Eu abri uma caixinha essa semana e choveu de perguntas. E eu dei uma pesquisada e vi que esse tema é um dos temas mais buscados nos sites. É desenvolvimento de liderança, como faz para desenvolver um líder, enfim, ele é um assunto que as pessoas buscam muito. Acredito que pela dificuldade que se encontra, né, em ter essa estratégia dentro da empresa bem desenvolvida. O que você me diz assim, Carla? Quais são hoje as habilidades mais procuradas em um líder pelas empresas? Perfeito. Excelente pergunta, né? Voltamos, inclusive, da Abrint, uma maior feira nacional de tecnologia da América Latina, e um dos temas mais procurados lá na própria feira foi o desenvolvimento de pessoas, de lideranças e foco na gestão de pessoas. Então, muitos painéis, né? Muitas palestras falando sobre esse tema, e a gente vê hoje que desenvolver líder é algo que todas as empresas que querem crescer, que querem ter sucesso, precisam investir com mais assertividade, direcionando, usando ferramentas e buscando também profissionais que consigam fazer este caminho de uma maneira mais rápida, com resultados mais assertivos. Ou seja, que peguem na mão do líder e que mostrem o caminho para eles serem líderes mais estratégicos e não tanto o líder que coloca a mão na massa de fato, né? E aproveitando, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse líder, né? Que você mesma trouxe.
Então, são muitas. E dentro dessa jornada de desenvolvimento, a gente pode elencar algumas que são básicas e que nós batemos muito na importância de desenvolver dentro dos processos, que são eles, né? A habilidade de se comunicar. Hoje, comunicação é a base das relações. E na liderança, para que você possa realmente transmitir aquilo que precisa ser transmitido, cobrar resultados, desenvolver o seu time, é fundamental que essa habilidade esteja na sua área de domínio e que você se faça entender com assertividade. Isso é básico. Bem como inteligência emocional. A gente vive num mundo tão corrido que a gente não tem tempo para nada. E se não soubermos fazer a gestão das nossas emoções, a gente acaba tendo muitos resultados negativos por não conseguir controlar o impulso, os sentimentos negativos que vêm à tona com a cobrança, com a correria do dia a dia. Né? Então, são duas habilidades que a gente considera básicas, dentre tantas outras aí que podem ser elencadas, como desenvolver o seu time, saber dar feedback, né? Algo tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo. Complexo. Não é? Criar planos de desenvolvimento para que o seu time, né, que o seu liderado, ele possa crescer dentro da empresa, para que ele possa ir buscar desenvolvimento contínuo e constante, para poder realmente, né, o líder cumprir a sua função, que é desenvolver pessoas para que ele possa alcançar novos resultados, perdendo medo, muitas vezes, né? Porque desenvolver não é simples, não é tão fácil assim. E às vezes o líder, por centralizar, acaba não delegando, não direcionando as tarefas, por ter medo, gente, realmente, medo de que o seu time fique melhor do que você. E isso é algo que a gente trabalha tanto para desenvolver. Tenha um time melhor do que você, porque assim você vai conseguir realmente ser estratégico, vai cativar eles para que o resultado ele aconteça e seja consequência de uma gestão estratégica. Uma gestão que foca nos resultados, mas que também foca nas pessoas. Que é aquilo que a gente procura trabalhar tanto nas empresas. A gente fala muito, eu digo aqui no Visão Empreendedora, basicamente estratégia é a palavra do momento, né? Hoje, gestão estratégica está praticamente de todos os temas, praticamente em todas as funções. Eu vejo que com a liderança não é diferente, né? O líder operacional, na verdade, não consegue trabalhar as pessoas e desenvolvê-las, né? Eu quero te fazer uma outra pergunta que veio, eu achei bem interessante essa pergunta, que é sobre os estilos de liderança. Alguém perguntou, o perfil comportamental de cada pessoa, né? Eu um líder, você um líder, outro líder, ele muda no processo de desenvolvimento de liderança? Sim, quando a gente começa os projetos de desenvolvimento, né? Hoje nós atendemos o Brasil todo através do online, através da tecnologia usada a nosso favor. Nós atendemos o Brasil todo e para começar qualquer processo de desenvolvimento de liderança, nós utilizamos ferramentas de mapeamento do perfil comportamental de gestão e liderança, onde a gente consegue ser muito assertivo e fazer um mapeamento do quanto o líder está tendo de resultados baseado no seu perfil comportamental, que isso afeta diretamente, né? Então, sim, essa ferramenta, né, dentro da metodologia do DISC Assessment, ela é muito assertiva para entendermos se o líder está com altos resultados, ou muito agressivo, ou com baixos resultados e muito passivo dentro da sua gestão e da sua liderança. Então, sim, o perfil de liderança e de gestão interfere diretamente no desenvolvimento da equipe, nos resultados da empresa, na forma de comunicação, na forma de análise de dados e estratégias e resultados. Então, a relação ela é direta mesmo. E quando o líder consegue entender do seu perfil comportamental e do perfil comportamental da sua equipe, ele consegue acelerar os resultados no espaço menor de tempo. Porque isso é fundamental, né? Autoconhecimento, né? Exatamente. Conhecendo de si mesmo, quando a gente trabalha os treinamentos, nós fizemos um módulo de gestão de comportamentos, né? Ou seja, para o líder entender do seu comportamento e entender do comportamento do seu time, para que ele possa ser mais assertivo, mais estratégico, direcionar as metas para que o time possa realmente alcançar e uma série de outros fatores que hoje a gente considera essenciais e que faz parte do básico bem feito enquanto líder. E que não é fácil, vamos para a prática, né? É desafiador. E nos nossos programas a gente consegue direcionar, ensinar, pegar na mão e fazer junto, ensinar o líder a se conhecer o seu perfil e conhecer o perfil das pessoas ao seu redor, para que o resultado ele seja uma consequência do seu trabalho. Aí, como resultado aí, como na sequência, né? Você falou que é desafiador e eu já vou emendar numa outra pergunta aqui, que é exatamente essa. Quais os maiores desafios em promover aí um desenvolvimento de liderança? Porque a gente fala, né, são pessoas diferentes,
perfis diferentes, empresas diferentes, nichos, culturas, times diferentes, né? Porque quando a gente fala em liderança, nós temos líderes de alto escalão, de baixo escalão, de médio escalão, e às vezes as pessoas acham que só empresas grandes é que precisam se desenvolver. Então, qual é que é o maior desafio aí enfrentado num processo de desenvolvimento de liderança? Perfeito. O principal desafio enfrentado é o medo do novo, né? É de sair da zona de conforto. Porque a gente sempre fala que desenvolvimento, ele dói, porque eu vou precisar desenvolver habilidades, vou precisar sair da zona de conforto e eu preciso estar aberto ao novo. Então, essa resistência ao novo, o medo de sair da zona de conforto, muitas vezes as falas de que, poxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, e se eu mudar, será que vou continuar dando certo? Será que eu vou ter melhores resultados? Então, a resistência é o principal desafio que a gente enfrenta. E aí existem estratégias, né, de vencer estas resistências, né? Pegando na mão, fazendo junto, trabalhando parte do processo individual, parte em grupo, para que realmente possa mostrar os resultados. E aí a gente consegue, né, vencer um pouquinho essa resistência, muito com cases de sucesso, que a gente já fez em outras empresas, que podem ser adaptados à sua empresa, né, independente do nível, seja uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno ou médio porte. Sempre, quanto mais adaptado ao seu cenário, melhores serão os resultados. E a gente consegue, assim, vencer a barreira do medo, isso não vai dar certo para mim, isso não vai funcionar para mim. E aí, quando o líder se permite, ou a alta gestão se permite olhar para isso, nossa, os resultados, eles são incríveis. Promove uma cultura organizacional diferente, tu consegue realmente ter as pessoas felizes fazendo aquilo que faz. E aí vira, como a gente brinca, uma cachaça. Como é que eu vivi sem isso antes, né? Fica uma embriaguez de desenvolvimento, de resultados. Isso motiva as pessoas e os líderes a fazerem cada vez mais. Na verdade, é um dos pilares que os colaboradores, em geral, mais falam, né? Eu quero trabalhar numa empresa onde eu tenha desenvolvimento. E essa fala, ela é muito frequente. Eu costumo dizer que o clima e o salário, enfim, já não é mais primordial quando a gente fala em clima e desenvolvimento. As pessoas querem estar se desenvolvendo o tempo todo, mas, claro, isso tem que partir, sim, de uma consciência aí da alta gestão também em desenvolver. Tem uma situação que aconteceu e eu quero compartilhar contigo, porque eu acho que é uma coisa que deve acontecer muito nas empresas, que é a situação de que uma liderança, digamos, um escalão mais alto, né, seguindo a hierarquia, ela às vezes acha que o time dela precisa se desenvolver, mas ela não. E aí, como é que faz? Eu sempre costumo usar uma frase que muitas vezes dói para ouvir para os líderes, que o teu time é o teu reflexo. Se você está com problemas no seu time, dá uma olhadinha para a tua gestão, porque aí que está o problema. O problema sempre está no nível acima, né? Está no nível superior. Por quê? As pessoas aprendem através do exemplo. Então, se está com problema de comunicação, vamos analisar a tua comunicação interpessoal, a tua inteligência relacional, o quanto você está se desenvolvendo, o quanto você está sendo persuasivo aí em passar os direcionamentos e assim por diante, né? Então, o problema normalmente não está no time operacional, porque é o reflexo do líder. Então, trabalhando, desenvolvendo as múltiplas inteligências de liderança e as habilidades essenciais, a gente realmente consegue mudar o líder e o time, porque um é o reflexo do outro, né? O neurônio espelho que a gente fala tanto, que funciona tão bem aí, na prática, inclusive, né? E aí, automaticamente, os colaboradores vão para a empresa mais motivados, mais felizes, porque colaborador feliz, ele dá lucro, porque ele está satisfeito fazendo aquilo que ele faz. E aí o cliente percebe, o clima fica mais leve. E aí, de fato, né, as pessoas conseguem ficar na empresa, vir para fazer uma carreira, fazer a diferença e assim por diante. Isso reflete praticamente em todas as áreas da empresa, né? Exatamente. Eu tenho uma frase também que é minha, eu sempre digo que se tem problema numa empresa, a culpa é do líder. Porque ele tem basicamente autonomia para fazer tudo, né? Às vezes eu vejo o pessoal reclamando, minha equipe não dá resultado, eu não consigo comunicar, ninguém entende o que eu falo. Eu digo, dá uma olhadinha para você, porque, bem como você falou, é um reflexo. Então, eu digo, cada líder tem o time que merece. E, às vezes, é uma forma, parece
pitoresca de se falar, mas é um choque de realidade que às vezes é necessário para a gente se tocar, de que a gente precisa fazer a transformação em frente a esse time, né? Exatamente. E eu complemento a frase dizendo que cada líder tem o time que desenvolve. Tem os resultados que se propõe a fazer. E lembrando, né, que o líder tem que ter a consciência de que sozinho ele não faz resultado. Ele precisa das pessoas do seu time para juntos fazerem o resultado. Senão ele vai ser aquele líder operacional, que está sempre colocando a mão na massa e reclamando que seu time não consegue fazer se ele não está lá. É aquele que nunca tira férias, né? Exatamente. Se eu não estiver aqui, as coisas não vão acontecer. Isso já está ultrapassado, as falas gente. são muito claras, né? Exatamente. A gente já consegue captar aonde que tem soluções. Agora, eu quero perguntar se tem alguma pergunta. Entrou alguma pergunta no ar? Não? Então, seguimos com as que eu tenho aqui, que tem bastante. Mas, como a gente falou muito em desenvolvimento, e eu sei que você é especialista nesse assunto, eu sei que vocês estão lá na Move com a jornada da transformação. E que entra muito nesse quesito liderança. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre essa jornada. Na verdade, eu quero que você fale para o pessoal em casa, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que têm necessidade de levar esse tipo de desenvolvimento para a sua empresa ou para o seu negócio. Exatamente. O que é a jornada da transformação, né? É ensinar o líder a sair do mão na massa o tempo todo e ser um líder estratégico, né? Hoje é uma dificuldade, uma dor que a gente vê nas empresas, né, nos gestores, de estarem operacionalizando, apagando incêndio, resolvendo problema, né? Colocando a mão na massa 100% do tempo. E quando eu estou muito operacional, eu não tenho tempo para pensar em soluções, para analisar dados, para olhar para as minhas pessoas, para pensar no desenvolvimento, no crescimento delas. E foi entendendo todas essas dificuldades que muitos dos nossos clientes passavam, que nós desenvolvemos, né, alguns programas voltados para isso. Dentre eles, a Jornada da Transformação, que hoje está rodando aí em dezenas de empresas Brasil afora, com excelentes resultados, onde a gente ensina o líder a ser um líder estratégico, desenvolvendo as habilidades necessárias para a liderança, né, as skills necessárias, que não é técnico, gente, são habilidades comportamentais, ensinando, né, a dar feedback, a construir planos de desenvolvimento, a olhar para o seu time. Então, é pegar na mão e fazer a jornada junto com os nossos líderes. Né? Isso é através da mentoria, através de várias ferramentas e métodos que nós desenvolvemos. Né? E por que esse programa ganhou esse nome? Né? Porque a gente conseguiu identificar e mapear que muitos líderes aí, quando a gente faz o mapeamento da engenharia da liderança, eles estão performando abaixo do mínimo necessário. E quando a gente fala em mínimo necessário, pessoal, é menos da metade, né? A gente consegue identificar que o líder, por ser muito operacional, ele está usando cerca de 50% a 53% do seu potencial. E talvez isso seja uma realidade aí na sua empresa também, né? Onde o líder não consegue realmente assumir a sua função. Então, com esses mapeamentos, a gente consegue entender como é que está o aproveitamento das habilidades de liderança, como é que está o acreditar em si mesmo, a autoestima do líder, através de ferramentas de mapeamento de gestão. E pegamos na mão e fizemos junto, aí com resultados muito satisfatórios, desde mudança de perfil comportamental de gestão e liderança, desde o processo de feedback implantado, desde o programa de desenvolvimento interno e assim sucessivamente. E isso, gente, é para uma empresa de pequeno, médio e grande porte, porque todas as empresas precisam olhar para os seus líderes se querem realmente melhorar e potencializar os seus resultados. Ou seja, fazer mais no espaço menor de tempo, trabalhando a tal da alta performance, mas com um caminho certo, que já foi validado e que funciona na prática. Lembrando que líder não é chefe, né? E as pessoas confundem muito. Eu lembro quando era gestora numa empresa que me dizia: oi, chefe, pelo amor de Deus, tirem já essa cultura. É Muriel, a gente fala de igual para igual, não somos chefe. E aí se confunde muito, né? Eu vejo que a liderança é uma dúvida que eu sentia nas pessoas, até empresas por onde eu passei, porque eu vivenciei isso que você falou agora. Eu conseguia fazer uma métrica do meu trabalho e ver se, puxa, tudo que eu sei de estratégia, eu não estou sendo aproveitada nessa empresa com tudo que eu estudei, que são as nossas habilidades técnicas, né, o que a gente estudou, o que a gente vivenciou, e mais as comportamentais, que eu julgo que são as mais difíceis em liderança. E, às vezes, eu ficava na parte operacional,
porque a minha autogestão não tinha esta visão sistêmica mais apurada do que realmente representava o meu papel dentro daquela empresa. E eu tenho certeza que inúmeras pessoas estão passando por isso hoje. Exatamente, por isso que na jornada da transformação nós incluímos essa clareza de qual é o papel do líder, qual é o papel, os deveres e as responsabilidades que ele tem sob seu comando que precisam ser cumpridas, né? E quais são os papéis, deveres e responsabilidades do seu time, porque assim eu consigo delegar. Eu sei o que eu preciso fazer e também sei o que espera do meu time e direciono isso para que isso realmente aconteça. Senão vai ser um líder sempre mão na massa. E aí vem muita questão do chefe, né? Aqui eu mando, você obedece. Esse tipo de gestão, gente, se você ainda faz na sua empresa, más notícias aí para você. Precisa melhorar. E a oportunidade também de entrar nesse processo, nessa jornada, para sair de chefe, ser um líder, um gestor que realmente desenvolve pessoas e que traz resultados no espaço menor de tempo. Falou uma coisa que eu gostei. Não tem mais espaço para esse líder alfa, né? Os líderes alfas ficaram no passado. Hoje, a forma de se comunicar né? Eu sempre digo que a gente trabalha com pessoas. Eu, na verdade, detesto a palavra funcionários. E eu vou um pouco com colaborador, mas meio pouco. Eu gosto muito de pessoas. O tempo todo. São pessoas que estão ali trabalhando comigo, que têm as suas habilidades, os seus comportamentos, mas elas sempre serão pessoas, né, Carla? Exatamente. E ter esse entendimento é fundamental. E se a empresa quer se destacar, quer realmente reter os seus talentos e, por consequência, ter uma cultura focada em gente, em pessoas e também em resultados. Que isso é fundamental nos dias de hoje. Sobre a questão de comportamentos e técnicas, realmente o que é mais difícil em desenvolver em liderança são os comportamentos? Sim, são os comportamentos, porque a gente faz muitos mapeamentos, né? Identifica que não falta capacidade técnica para o líder fazer o que ele está fazendo, mas precisa sim ser melhorados seus comportamentos e vencer a primeira barreira, que é o medo do novo. A resistência à mudança, quando eu venço essa fase da hesitação, né, do procrastinar, e eu entro em ação, os resultados são maravilhosos, porque tu muda o teu comportamento. Aperfeiçoa aquele que não está tão bacana assim, desenvolve outros que precisam ser desenvolvidos, e você se torna realmente estratégico. Vamos sair um pouquinho da liderança, e você falou uma fala que eu peguei tua, que eu achei bem importante, e como eu sei que vocês atuam também com o RH, né, gestão de pessoas, você falou, o líder sabe exatamente o que ele tem que fazer. Suas responsabilidades, as suas metas, os seus objetivos. Aí entra a descrição de cargos. Isso mesmo. Né? Dentro desse processo de gestão de pessoas, que é onde a gente está muito focada trabalhando e com diversos cases de sucesso, nós trabalhamos tudo que faz parte de pessoas dentro da empresa. E entendemos que a área de recursos humanos, ela precisa ser estratégica. Então, desse contexto, né, de descrição de cargos, deveres, responsabilidades, entrevistas e direcionamento, isso também faz parte do nosso processo para que a empresa seja mais sistemicamente organizada na parte de gestão de pessoas. Né? Então isso sim faz parte de uma estruturação de uma área de recursos humanos que a gente também faz aí, tanto no presencial quanto no online, né? Brasil afora, com excelentes direcionamentos, e temos nosso time, né? Diversos especialistas que são focadas em implementar esse processo para que a empresa seja mais organizada e estruturada. Contrate bem, tenha a pessoa certa no lugar certo e automaticamente as coisas fluam com mais leveza. E aí a gente dispensa o famoso, né, o chefe, e tem líderes e gestores que realmente são funcionais desde a contratação, treinamento, desenvolvimento, até a questão da cobrança por resultados. É muito comum a gente encontrar nas empresas pessoas que são promovidas pela habilidade técnica, né? A pessoa vende super bem. Então, nós vamos pegar essa pessoa e vamos promover. E às vezes é uma facada, né? Porque a pessoa está indo tão bem naquilo que ela faz, que é a função, digamos, de venda. É um exemplo, são inúmeras, né? E ela vai para um cargo de gestão sem se preparar, né? Que o ideal seria estar vindo ali, fazendo toda a trajetória da carreira dessa pessoa para quando chegasse realmente o momento dela, ela estar, não digo 100% pronta, mas preparada pelo que vem, né? Pela frente, por lidar com pessoas. E aí a pessoa acaba assumindo esse cargo e não dá conta,
né? Exatamente. Isso é algo que acontece muito, muito mesmo. Né? Eu era um excelente colaborador, um excelente comercial, um excelente administrativo, e por me destacar, ou até por ter mais tempo de casa, eu ganhei a possibilidade de ser líder, ser supervisor e ser gerente. Só que eu sei operacionalizar. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu sei. Então, eu só tive um ajuste de função ali que muitas vezes, se não for estratégico, não tem aceitação dos colegas, gera uma rejeição, e aí vem muito a questão do medo também, né? De como é que vai ser. Então, nós ensinamos o líder a fazer essa transição. Mão na massa para ser estratégico. E isso acontece com muita naturalidade e com muita intensidade nas empresas, inclusive as empresas que nós atendemos, de ser um excelente colaborador e ser promovido a líder, e muitas vezes eu acabo perdendo aquele colaborador e que não consegue dar o próximo passo, que é subir o degrau e ser líder, porque ele não sabe como fazer, ninguém ensinou ele, ninguém o treinou e capacitou. Ele era bom na parte da operação. E aí entra o contexto, né? Desenvolver as habilidades para essa nova função que são essenciais. E que sozinho as pessoas conseguem, lendo, buscando, assistindo filmes e tudo mais, né? Filmes e vídeos. Porém, quando a gente tem a mentoria, quando a gente tem a consultoria voltada para a gestão de pessoas, a gente acelera esse resultado. E eu consigo ter um líder que realmente tem postura e posicionamento de líder para que ele consiga aí desenvolver aquilo que lhe é esperado também. Né? Subir o degrau, mas não subir no ego, no se achar, na arrogância, nem nada. E sim no desenvolvimento das suas habilidades para trazer aquilo que é esperado dele também. Agora tu falou em ego e agora eu vou ter que fazer uma pergunta. E essa eu acho importante. Meu Deus, como acontece isso numa promoção? Eu sempre digo, dá poder para uma pessoa e você conhece ela. O que é que acontece né, quando as pessoas são promovidas e elas realmente encarnam o chefe, não o líder? Eu sinto que elas não têm uma noção do quanto de responsabilidade se vem, né, num cargo de gestão, responsabilidade, como você falou, inteligência emocional para lidar com tantas adversidades, resolver conflitos, enfim. E aí, como segurar esse ego? Isso não vou dizer que é normal, né? Mas é comum de acontecer, onde as pessoas são promovidas e o ego sobe junto, né? Aqui agora eu mando, você obedece. Gente, não é esse o grande objetivo, porém acontece muito. Por isso que desenvolver as habilidades vai fazer com que isso não aconteça. Ou se acontecer, que seja com menos intensidade. Porque o ego, ele é seu maior inimigo. Inclusive tem um próprio livro, né, que fala muito sobre o ego e seu maior inimigo. E é normal que nos processos de desenvolvimento, sejam em treinamentos ou em mentorias individuais, a gente direcione esse livro para ser lido. Porque conforme os perfis comportamentais, alguns deles têm uma tendência maior a inflar o ego quando eu sou promovido. E achar que, poxa, agora vai ser do meu jeito. Meu líder, meu gerente era diferente, ele errava muito, agora eu sei fazer. E comete os mesmos erros ou até piores, porque o ego é um inimigo muito grande da liderança, dos colaboradores, e não é o que a gente busca hoje, né, nos processos de recrutamento, desenvolvimento, não é o que a gente busca nas pessoas. Qual é o nome do livro, Carla, que nós vamos falar aqui, deixar para o público? O ego é seu maior inimigo. Ó, pessoal, o ego é seu maior inimigo. Na vida, acredito que sim. Manter a humildade sempre. E muitas vezes a gente fala para os líderes, né, vamos dar um passinho atrás, vamos calçar a sandália da humildade para fazer essa jornada. Né, com muita transparência, com muita tranquilidade, mas direcionando que se você quer crescer, calça a sapatilha, né, o sapato da humildade, para que ele seja seu companheiro na jornada. Senão você não vai ter do teu time contigo. Se o ego subir a cabeça, né? E aí a gente tem uma demissão em massa muitas vezes por realmente não saber lidar com as suas emoções. E aí entra em contrapartida, né, ter inteligência emocional para não deixar que isso aconteça. Porque infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Muito comum. A gente vivencia isso direto nos lugares onde a gente passa. A gente está vendo tudo isso acontecer. Por isso que é um dos temas mais buscados, porque é onde a gente sente que tem um gap muito grande nas empresas, né? Ter uma liderança assertiva realmente é muito difícil. E ela vem descendo em cadeia, porque você tem que ser um bom líder e já tem que ir desenvolvendo pessoas, porque daqui a pouco você vai subir num cargo maior e vem uma outra pronta. Então, eu vejo que é um trabalho, na verdade, que não tem fim, né? É o tempo todo. Eu lembro uma vez quando eu fiz um trabalho para uma empresa, se a gente vai fazer isso, vai solucionar. Eu disse, vai, mas não vai terminar. Nunca vai terminar. Isso vai ser uma constante para sempre. Sempre coisas novas, né? Desenvolvimentos novos. E é assim que as coisas funcionam.
Exatamente. E a gente já consegue ver resultados no trabalho a partir de 4 ou 6 meses, né, de desenvolvimento nas empresas, porque não é algo rápido de ser trabalhado. Porém, vai ser muito mais demorado se você esperar que o seu líder busque o desenvolvimento sozinho, sem esse direcionamento, sem entender qual é a cultura da empresa onde ele está. E isso, às vezes, acaba sendo um grande sabotador aí, né? Eu busco um pouco de tudo, muita informação, não transformo esse conhecimento, não sei como aplicar e acho que sei tudo, né? Então a gente consegue realmente dar esse caminho, esse direcionamento aí no espaço relativamente curto de tempo, de 4 a 6 meses aí para a liderança realmente assumir a sua função, fazer o que tem que ser feito e colher os resultados aí por consequência, que são rápidos, são notáveis aí na mudança de comportamento. Legal. Nós estamos encerrando já o nosso programa. Aqui tudo voa porque os assuntos são muito bons. E eu gostaria muito de agradecer a tua presença. Eu tenho certeza que foi um tema muito enriquecedor para as pessoas que estão nos escutando. Ele realmente é uma pauta muito interessante e sempre deixar o convite aberto para que você volte, para que a gente volte a falar sobre outros assuntos. Afinal de contas, hoje nós falamos de uma parte, né, da estratégia que foi liderança, e a gente sabe que compor um RH estratégico são inúmeras as ferramentas. Então, eu gostaria muito de agradecer a tua vinda e desejar muito sucesso para vocês lá na MUV. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos aí, estamos de portas abertas, né, para poder realmente levar a jornada da transformação aí para o seu negócio, para a sua gestão, para a sua liderança, para que você consiga ser mais leve, ter mais resultados e ter pessoas felizes aí na sua empresa. Eu acho que isso é muito importante para hoje em dia, né? Muito, muito importante, muito desafiador, usando as habilidades corretas, mostrando o seu melhor e, por consequência, aí tendo clientes satisfeitos, colaboradores felizes e podendo usar todo o potencial que você tem aí através do autoconhecimento e assim sucessivamente. Nós estamos as duas aqui com os olhos brilhando, porque é um tema que nós duas gostamos muito. Então, eu estou encerrando o programa dessa noite com muita gratidão, porque é um assunto que eu tenho certeza que leva muitos insights para o público que está em casa. Desejo uma ótima noite e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Visão Empreendedora. Oferecimento MUV Consultoria e Projetos. Desperte seu potencial. A jornada da transformação começa aqui. E Dalmobile. Casa como você quer. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Dom Juan Moda Homem, o segredo da conquista. Eu busco segurança, inspiração e conhecimento com quem tem solidez. Confio em quem leva em conta a minha realidade e me apoia para seguir novos rumos.
Aqui tenho inúmeras possibilidades para mostrar a minha evolução. Eu enfrento os desafios com coragem e faço a minha história. Com a Universidade de Passo Fundo, faço meu próprio destino. Vestibular de Inverno UPF. Inscrições abertas. Hoje em dia a gente tem tanta opção que fica até difícil escolher. E na vida financeira é assim também. Por isso, o Sicredi tem todas as soluções que você precisa, mas com um grande diferencial. Aqui você conta com um parceiro ao seu lado, especialista que entende do assunto e se preocupa de verdade com você. Assim fica mais fácil escolher. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. A agricultura é viva. Assim como a planta, o solo e os componentes orgânicos necessários para a produção acontecer. Porque toda a produção eficiente inicia a partir de uma lavoura equilibrada. A Leaf Biotecnologia trabalha com soluções biotecnológicas na linha de adjuvantes, ativadores fisiológicos, fungicidas e é a primeira empresa a produzir fertilizantes de eficiência aumentada, entregando resultados validados através de pesquisas sérias e consistentes. A bioinovação chegou para ficar. Leaf Biotecnologia. Vida gerando vida. Move Consultoria e Treinamentos. Somos especialistas no desenvolvimento humano, formação de lideranças e processos de RH. Conheça o nosso programa Jornada da Transformação, do operacional para o estratégico. Auxiliamos na alavancagem das empresas, capacitando equipes e transformando realidades. Descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Move Consultoria e Treinamentos, transformando pessoas, transformando empresas. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Italac. Lá em casa tem.